pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que eu achei, né, as minhas impressões sobre o livro Vivendo nas Entrelinhas da Juliana Cerqueira, ou como a gente conhece, né, a booktuber Ju Cerqueira. Então, né, pessoal, quando a Ju anunciou nas redes sociais, né, quando ela divulgou oficialmente que ela ia escrever um livro, eu já fiquei curioso, já fiquei na expectativa de como seria esse livro, qual seria a sinopse, se ia ser um thriller, né, já que ela era uma grande fã, era não, ela ainda é uma grande fã de thriller, então eu fiquei, sabe, curioso para saber sobre como tudo ia acontecer. Então, ela ia publicar esse livro em 2020, né, no tempo da pandemia, só que ela queria ter uma rede de autógrafos, os autores merecem, então ela optou em publicar o livro, né, depois da pandemia e assim a gente tem o lançamento. Eu comprei, disponível à pré-venda, eu comprei o livro que vem o livro, este lindo marcador de páginas, então aqui a gente tem Juliana Cerqueira, vivendo nas entrelinhas, né, e a gente tem aqui atrás esse versinho, que diz assim: permita-se uma jornada de autodescobertas a partir da literatura. E essa é bastante importante, essa frase aqui que resume praticamente todo o livro todo. Veio também esse cartãozinho aqui com a assinatura da Ju, né? Então tem todo um vlog que ela fez de fato, né? Como foi todo o processo da produção desses cartões. Então, também o papelzinho, né, que seria o anúncio para o Clube de Leitura Escarlate, só que infelizmente houve um problema, então eu vou ter que comunicar à editora, né, para buscar o meu cartãozinho que eu também quero, pessoal. Eu quero tudo que esse livro, que esse pacote possa divulgar, porque a história é muito bonita e eu quero fazer minha coleçãozinha. Pessoal, a minha leitura mesmo, eu não usei o marcador que veio da pré-venda, eu usei esse marcador aqui, que foi a própria Ju que mandou também. Ela mandou alguns livros que ela queria desapegar para algumas pessoas e acabou mandando também. E do Clube do Livro que ela participa, né? E aqui atrás com esse aqui. Então, eu li o livro da Ju com ele, tá? Eu não sei, eu tenho um carinho maior. Todos os livros eu li um livro que me fez ali, sabe, me moldar todo o meu pensamento. Então, foi uma história em que me atiçou várias curiosidades e que me intrigou também vários sentimentos, tá? Aqui a gente vai ter todo o psicológico na cabeça da Heloísa, que é essa professora de história. Ela é casada com o advogado, né, o doutor Augusto, mas como a Heloísa, ou a gente vai chamar de Elo, ela também coloca esse apelido no marido, então a gente vai chamar ele de Guto. E esse homem, ele tem uma certa base controladora nos gostos de Elo. Então ele acaba levando ela a festas com amigos que têm status ali na sociedade por ser também pessoas importantes. Só que essas festas são chatíssimas para Elo. Então a gente percebe que ela não se sente tão bem nesses locais, sabe? O Guto sempre apresenta ela, mas é aquela coisa fria, sabe? Não é uma coisa que para ela é de grande interesse. Ela tá ali mais para tipo acompanhar mais o marido. Então ela no início desse livro, ela é uma personagem mais calada. Ela acha que ela até ficaria em casa lendo os seus livros, né, das irmãs Brontë, que tem muita referência aqui. A Ju também adora as irmãs Brontë, então obviamente ela colocou aqui. Então acho que a Elo ela prefere 10 mil vezes ficar em casa lendo os seus clássicos vitorianos do que ficar nessas festas. Mas a gente vai perceber essa base controladora do Guto ficando de fato na Elo. Então, muitas vezes você começa a perceber que é um casamento meio infeliz. Então, perceber assim que esse casamento de Elo é um casamento assim perfeito na visão de muitos. Então, a gente vai perceber assim que o Guto, ele é uma pessoa que tem uma boa aparência com a família. Então, a gente vai perceber a mãe da Elo ali, de fato, apoiando esse casamento, né, entre as amigas e entre os amigos, né? A gente vai perceber que eles são bem elogiados por ser o casal, né? Que o Guto em si é aquele homem padrão, marido perfeito, né? Que me fez lembrar ali, como eu até falei pra Ju, né? O Sorriso de Mona Lisa é um filme interessantíssimo que trata essa mesma pegada. Então você vai começando a ler esse livro da Ju, pegando essas referências, né? Tanto da literatura como da maneira realística do pensamento da Elo. Então você vai simplesmente olhar para esse livro, né, como eu também fiz, né, mandando os olhos para a Andressa, mostrando toda a minha indignação sobre como é esse sufocamento. Então a Elo, aqui nesse livro, né, no início, ela vai perceber que aquilo não está fazendo bem para ela.
entendeu? Então, é algo que pra ela, não sei, ela acha normal ou que aquilo talvez seja um resultado de um casamento. Então, será que é assim que os casamentos funcionam? Então, tudo isso que fala do casamento é esse fator, entendeu? Percebendo que esse pensamento bem machista, entendeu, do Guto, vai ali sufocando Elo de todas as formas. Entre essas visitas da biblioteca, ela vai ali pegar um livro e ela percebe que tem tipo um marcador ali do livro, um anúncio de um clube de leitura, né, que é Clube do Livro Escarlate, em que ela fica bem curiosa para conhecer como é esse ambiente com essas outras pessoas leitoras, então ela acaba indo para lá e ela vai ali conhecendo vários personagens, mulheres, que vai tanto criando um laço amigável com ela, né? Como também vai encorajá-la a se transformar e se autodescobrir. Então, assim, quando eu tava nos meus 30% de leitura, eu achei que a Ju, ela ia escrever um livro, estaria de como uma mulher, ela sofre ou como funciona o psicológico de uma pessoa que está ali em um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, assim, onde você não tem muitas escolhas e como você permite essa auto-humilhação em você. Então, eu achei que o livro ia nesse caminho. É tanto que eu até falei pra Andressa também que eu fiquei até com medo de no final ter algum tipo de violência física ou algum, sabe, algum estágio bastante grave do que essa personagem ia sofrer, então tudo mais. Então eu já tava me preparando pro Bunk, sabe? Mas quando você chega ali dos 40 a 50% do livro, ele vai ali te moldando ao personagem. Então, a Elo, ela começa a se libertar com essas histórias e com a própria literatura. Porque ela vai ler ali livros que abrangem muito o conhecimento sobre liberdade, abrange ali o conhecimento e a forma prática ali, né, do amor próprio, do feminismo, né, do empoderamento. Então você vai pegar ali, né, o Conto da Aia, você vai ali pegar alguns livros de Jorge Amado, você vai ali, sabe, pegando ali algumas referências de autoras que são bem famosas, né? Como eu falei, os romances vitorianos, como as Irmãs Brontë e as outras opções que, se você tem interesse, né, compra o livro ou o e-book, vou deixar aqui no link da descrição, para você também conhecer essas obras que a Ju vai colocar. Ela vai, de uma certa forma, mudando os seus hábitos, né, mudando a sua forma de pensar, e ela vai tirando o pensamento para o agir. Então, a parte mais legal também que eu acho desse livro da Ju é quando ela tá realmente entre essas mulheres, né? Elas vão percebendo algumas condições que a Elo vai ali sofrendo e eles vão meio que alterando. Um exemplo clássico que eu adoro essa cena é a cena da maquiagem, né? O que a mulher maquiada representa para, de fato, a sociedade, entendeu? Então, a Elo tem um pensamento completamente diferente do que a Larissa tem. Então, você vai perceber, assim, que vai, de fato, ali moldando. Uma das mulheres mais importantes e mais fortes que eu vi no livro todo foi, de fato, a avó, né, da Elo. Então, a cena onde ela vai visitar a avó, né, e mostra, né, o símbolo da capa, porque essa capa é tão fofa e o livro tão pesado, então a gente mostra aqui a cena da capa e a gente percebe o grande ensinamento que a Elo vai fazer. Ela vai, de fato, pegando essas práticas, pegando esses hábitos, os ensinamentos, os pensamentos, e vai ali se influenciando por eles, ela vai também criando a sua própria personalidade. Então ela vai desmanchando um pensamento, até um preconceito que ela tinha com ela mesma, ou com a forma que ela achava que seria ou teria sua vida, e ela vai colocando na prática, né? Como tudo funciona na prática. E ela vai meio que percebendo, ela se liga que o que ela estava passando não era normal e que de fato ela precisava gritar. Então é como se você, de uma certa forma, estivesse aguentando tudo aquilo e chegou um momento onde você precisa gritar e, sabe, se explodir mesmo para se libertar. Então é isso que a Elo, o que vai acontecer com a Elo é mais ou menos isso. O Guto, ele é o grande problema desse livro, não o problema de escrita, o personagem, mas é o problema em si, como se fosse de fato um vilão, porque a gente vai ter tipo um mistério no finalzinho do livro, onde a Elo, ela vai colocando o clube de leitura como um local agradável. Vai ser um local onde o Guto vai perceber que a Elo, ela tá se sentindo bem, ela tá, sabe, mais transformada, podemos dizer, sendo mais ela mesma, ou como eu pensei na leitura, ela está mais feliz do que ele.
Então, quando você colocar seus gostos acima dos gostos dele, você começa a perceber que ele vai ter ali uma certa resistência, entendeu? Vai ter um certo desdém ao clube. Então, ele vai fazer algumas atrocidades, mas não tão graves, se você puder imaginar, não vai matar ninguém, mas ele vai cometer algumas coisas pelas quais foram responsáveis a distanciá-la um pouco do clube. Então você vai perceber que o Guto, ele é um personagem super ciumento, ele tem uma personalidade, assim, bastante controlador. É tanto que eu comentei pra Ju que me lembrou até o comandante da Offred em Um Conto da Aia, sabe? Onde aquele homem, que ele é bastante bruto, ele é um personagem onde ele não quer receber tantas ordens, não quer ser contrariado. Então você vai perceber que o Guto ele tem essas mesmas questões, entendeu? Testemunhas, que são essas mulheres que também passaram por ocasiões parecidas com a Elo, elas vão, de fato, tirando, né, a faixa que estava ali nos olhos de Elo e, de fato, vai dizer assim, olha, liberta enquanto tem tempo, porque depois vai ficar pior. Comecei a perceber esse livro, eu percebi, assim, de fato, que a Ju, ela quis mostrar, né, essa autodescoberta, ela quis, de fato, mostrar essa liberdade, né, que ela pode ser feliz sendo ela mesma, né, se fortalecendo e sendo feliz por essa mesma, tanto que uma das frases que mais me tocou foi essa, né, busque a sua felicidade primeiro para depois buscar a dos outros, e você vai perceber que um casamento não é uma prisão onde a mulher ela é dominada daqueles padrões, entendeu? Que é o casamento não é essa coisa criada e, sabe, moldada pra menosprezar uma mulher, sabe? Não é exatamente isso. É tanto que também uma das questões aqui que me deixou, assim, bem eufórico, assim, também na leitura, é o fato da maternidade. Uma cena específica aqui onde vai ter uma conversa entre o Guto e a Elo e fala sobre essa questão da maternidade. Então você vai perceber que o consenso de ambos em relação é o que de fato faz aflorar o casamento, é o que de fato dá certo em um casamento, o diálogo, a conversa, né? Todas essas questões assim, onde a gente chama, né, do relacionamento saudável e feliz de fato, né, como ele deve ser, e não pelo simples fato de poder ter algum pensamento, algum interesse por trás, sabe? É tanto também que as próprias atitudes de Guto também não são tão legais. Ele não é uma pessoa esforçada, ele não é uma pessoa que demonstra confiança, acho que é a palavrinha certa, porque você vai ter cenas aqui onde ele vai chegar em casa, sabe, alcoolizado, você vai. Eu mesmo, pessoal, super teorizava que ele traía muito a Elo com até a secretária dele, né? Porque enfim, eu não vou nem falar os spoilers, eu quero que você tire suas próprias conclusões. O livro todo, ele é contado pelo ponto de vista de Elo. Então, obviamente, se a Ju tivesse, né, escrito aqui alguma cena pelo ponto de vista do Guto, a gente saberia mais informações sobre ele. Mas ele é tão canalha, né, assim, ele demonstra ser muito, e é de fato no livro, que você já tira suas próprias conclusões na leitura, sabe? O final do livro é um final bastante feliz, é um livro que eu falei assim, ainda bem que ela escreveu e teve um final feliz, né? E você de fato descobre o seu eu interior, o que você quer, o que você realmente deseja. E é a cena assim que eu fiquei muito contente, sabe? E de feliz realmente pela Lilo. Obviamente, se você perguntasse, né? Precisa de uma continuação? Eu diria assim que não que precise, mas assim, a história já tá contada, já tá no começo, meio e fim. Obviamente seria bom a gente ter um pouco, né, um spin-off ali pra gente saber o que vai acontecer ali com ela, ou o que aconteceu, do que aconteceu depois durante esses 10 anos, né, falando um pouco sobre esse novo relacionamento no final. Mas eu acho que pra mim, se fosse livro único, né, se é um livro único, ele se dá muito bem, foi um trabalho bem elaborado mesmo. A Ju, ela conseguiu ali manter, ela realmente te prende ali na narrativa, então ela bota muito diálogo, ela bota muita empatia nos personagens, então você acaba ali gostando tanto das mulheres, tanto do clube, os debates, né, os livros também. E a Ju, né, como sendo também uma autora, mas também sendo uma leitora, né, colocando o papel de leitora também nesse livro, ela coloca muitas manias que a gente leitor, a gente tem mania, então ela vai comentar ali sobre post-it, marcador, sobre, sabe, literatura nacional, literatura estrangeira, então você vai
ter ali diversas situações que a gente leitor também encontramos diariamente, então você se identifica muito com a Elor também, no sentido literário, sabe que ela também é uma pessoa que adora literatura como a gente, então é bom a gente ler essas partes e também se identificar com elas. E eu gostei bastante, sabe? Então é uma nota 5. Se você não conhece o livro da Ju, compra, vale super a pena, tá? Essa edição tá maravilhosa, tanto a capa como a parte aqui interior, sabe? É uma boa diagramação, sabe? E, gente, foi esplêndido do começo ao fim. Acho que você, de fato, não vai se arrepender. E se você aí já leu, coloca nos comentários qual foi sua opinião, se você esperar, o que é que você esperava mais, esperava menos, ou como é que foi sua conclusão final, mas você já sabe as minhas impressões. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.